Muito bem, de volta aqui no Além da Notícia. O papo tá bom, hein, gente? Política e seus objetivos. Valdir Pucci, eu já vou aqui diretamente às perguntas que vocês estão nos enviando de casa. Estamos falando desse assunto aqui, mergulhando agora. Valdir Pucci, o Evandro de São José dos Campos diz assim: nos moldes da realidade política brasileira, como seria possível alcançar um nível político mais propenso a atender à vontade da sociedade, né? Na verdade, a gente não tem uma fórmula para isso, tá, Ronaldo? Isso é um processo longo, é um processo de crescimento. Eu acho que, como a gente falou, acho que no primeiro bloco, nós estamos passando por esse processo de transição, que nós vamos ter escolher um caminho, ou continuamos como tivemos nesses últimos 500 anos, ou vamos passar para frente. Eu acredito que a gente vai passar para frente justamente graças ao grau de informação que hoje nós temos. E aí um pouco diferente de informação de educação, porque infelizmente a gente ainda continua com um povo sem educação, que o governo não provê essa educação à sociedade. Educação, digo no sentido mais estrito, da escola. Mas nós somos uma sociedade hoje muito com informação ao extremo, ou seja, capaz, se você pegar, por exemplo, a última pesquisa que nós tivemos de acesso à internet, nós temos que praticamente 80% dos lares brasileiros têm um smartphone e um acesso à internet, onde as pessoas podem pegar a informação. É claro que a gente tem que saber filtrar essa informação, pegar uma informação de qualidade, mas com a informação a gente consegue ter uma visão de melhoria da sociedade. Eu sempre falo para o brasileiro imaginar o seguinte: pensem na Europa, nos Estados Unidos, no século XIX, no século XVIII. Você tinha problemas como nós temos no Brasil, infelizmente com 2 séculos de atraso, mas os mesmos problemas. E eles superaram, eles conseguiram. Então não vamos muito longe, vamos pensar em Portugal para ficar numa herança próxima nossa, há 50, 60 anos atrás. Portugal era um país subdesenvolvido e conseguiu atingir hoje um grau de desenvolvimento que esperamos um dia atingir no Brasil. Claro, como? Enfrentando esses problemas e tendo pouco a pouco adquirindo essa consciência. Mas isso não vai ser de uma noite para o dia, não vai ser um milagre que vai fazer isso acontecer. Isso é um processo longo, é um processo que pode até demorar um pouco, até mais do que a gente deseja, mas se seguirmos nesse caminho, a gente consegue superar esse processo. Seria também uma bandeira indispensável para qualquer candidato ao Poder Executivo e até aos candidatos do Poder Legislativo, a educação. Aquilo que o Cristóvão Buarque sempre fez não deve ser deixado de lado? A educação é o caminho para tudo? A educação é a base. Sem educação, uma educação de qualidade, a gente pode até avançar, mas a gente vai ter sempre uma barreira. Se a gente quiser superar essa barreira, a gente superar um muro que sempre vai estar na nossa frente, é por meio da educação. Um candidato, e a gente infelizmente não vê isso. A campanha está chegando, você não vê deputados, como o padre falou, a importância de escolher um bom congresso, discutindo educação, raros. Você não vê a presidência se discutindo educação, governadores discutindo educação. Educação é vamos dizer, posta de lado nesse debate eleitoral nosso. Muito bem. Olha, tem aqui uma pergunta, eu vou sintetizar essa pergunta aqui, deixa eu ver de onde vem, do Josman de São José dos Campos. Padre, em síntese, a pergunta seria essa aqui: a CNBB tem alinhamento político com algum partido, algum lado partidário? Essa pergunta surge toda vez que nós emitimos um pronunciamento. Então, aqueles que têm um alinhamento um pouco mais de esquerda, dizem que a nota que nós emitimos estava muito fraca e que nós temos alinhamento com a direita. Aqueles que têm alinhamento um pouco mais de direita dizem que a nota estava muito forte e que nós temos alinhamento com a esquerda. Um mês atrás, ainda na Assembleia, na 56ª Assembleia dos Bispos em Aparecida, nossos bispos emitiram uma nota onde eles escrevem claramente, e pode ser encontrado no site da CNBB, né? Algo que é patente, que é claro para quem vive na igreja. A CNBB, isso está escrito, é textual. A CNBB não se identifica com nenhuma ideologia ou partido político. Quando ela assume uma postura política, ela o faz por exigência evangélica e por exigência da doutrina social da igreja. O que motiva os bispos a escreverem uma nota, a atuarem num campo, a se manifestarem em determinadas situações, é o evangelho e a doutrina social da igreja. Se essa manifestação aparece ou surge com afinidade a um grupo ou outro, é pela exigência do evangelho e da doutrina social da igreja. Ah, mas quem foi que disse isso? Aí quem disse isso são 400 bispos reunidos no Brasil, sentados, analisando um texto, olhando, apreciando, votando e chegando à conclusão de que aquele era o posicionamento correto. Então, nós que somos igreja, entendemos um pouco mais isso, esse discernimento da coletividade do episcopado, essa graça de poder escrever algo. E né? deixa eu só aproveitar a sua presença. Pois não.
E quando um bispo, ele, pessoalmente, particularmente, se manifesta amigo ou do lado de um partido, admirador, está junto com os membros daquele partido, como entender isso? Então, pessoalmente, existem as convicções, embora essas convicções se misturem para um homem público, né? Aqui eu repito mais uma vez, é importante que fique registrado, eu não falo em nome da conferência, eu sou um assessor e aqui eu estou como o Padre Paulo Renato, assessor político da CNBB, mas é importante que se registre também as posições da conferência. A conferência, nessa mesma nota muito clara, muito prudente, ela diz que a conferência não pode ser responsabilizada por ações individuais, inclusive de nós clérigos, né? Então é importante que isso fique claro, né? A conferência se manifesta, a CNBB, ela se manifesta através da Assembleia Geral, depois da Assembleia Geral pelo Conselho Permanente, do Conselho Permanente pelo CONCEP, do CONCEP pela Presidência e da Presidência pelo ato do presidente isolado. Ou seja, é uma instância que tem de pronunciamentos. Então, não é um ato de um ou de outro, ou meu, ou de um outro padre, ou de um leigo, ou de um bispo, que representa o ato da conferência. A conferência, quando ela se pronuncia, são sempre pronunciamentos oficiais. E é comum hoje, viu, nesse tempo de intolerância que nós estamos vivendo, de polarização, atribuir à conferência uma postura que não é dela, né? As pessoas leem pouco, às vezes, se informam pouco e atribuem por uma fala isolada ou por um trecho retalhado de alguma coisa, e isso se transforma num posicionamento oficial. Não procede. Muito bem. Valdir Pussi, a pergunta de Ismar Queiroz, de Brasília, esta aqui. Temos que ter cuidado com político que vive trocando de partido? Totalmente, porque o que faz a política é justamente a identidade ideológica, é olhar para uma determinada pessoa que me fez umas promessas de campanha, que me disse, olha, eu defendo isto e defendo isso, e eu ideologicamente voto nesta pessoa. 2 meses depois de mandato, ele é eleito, 2 meses depois de mandato, ele vai para um partido ideologicamente totalmente contrário àquelas ideias que ele me apresentou na campanha. Essa pessoa não gera confiança, ela tem muito mais. Aí sim, o egoísmo pessoal, o interesse pessoal, porque se ele mudou é para atender o interesse dele particular e não do seu eleitor, porque o seu eleitor votou com um discurso. E se ele muda esse discurso ou muda de partido de ideologia, ele na verdade está quebrando uma promessa, um acordo que ele fez com o seu eleitor. Quando ele estiver no parlamento, agirei assim, assim, assim. Se ele muda de partido ou muda de ideologia, ele quebrou esse acordo comigo. Então eu tenho que ter muito medo, muito cuidado e pensar muito antes de votar em candidatos que mudaram 3, 4, 2, 15 vezes de partido. Olha, tem muitas perguntas aqui que se resumem na mesma. Eu vou, inclusive, fazê-la de uma forma que você que fez também diferente vai se encontrar aqui nela. Como encontrar um bom candidato? Quem são os bons candidatos? Como descobrir para votar neles? Eu quero fazer uma propaganda, né? O Regional Sul 2 da CNBB do Paraná tem uma tradição de cartilhas. O Cefep, que é o Centro de Formação Política, um organismo da CNBB, também tem tradições em cartilhas. Então, nessas épocas de eleições, as dioceses acabam publicando também algumas cartilhas. Então, é importante, eu acredito que, elencar critérios, se formar, captar aonde está a essência do candidato que você quer votar. E sem medo, escolher aquele que você vai votar. Agora, o que você não pode fazer, Ronaldo, que eu acho que é muito importante para quem está nos escutando, para quem está em casa, é cair na tentação de achar que você não vai escolher ninguém, que você vai votar de um jeito que ninguém ganha, ou vai votar nulo, ou vai votar branco, ou vai... Isso é a pior atitude que um eleitor pode ter nesse ano próximo, agora nessa situação que nós estamos vivendo. Tem algumas manifestações de pessoas aqui dizendo isso aqui, olha, eu sei que eu preciso exercer minha função de católica, ter minha posição, mas está muito difícil. Está difícil, mas e tem que estar difícil mesmo, porque quando a gente toma uma decisão da nossa vida, ela já é difícil e ela repercute, às vezes, no futuro nosso. Imagina tomar uma decisão para o país. Então tem que escolher bem mesmo. Você tem que olhar, não tem que ter medo de falar, eu vou votar nesse que tem mais voto, porque aqui eu vou ganhar o voto. Não, você não vai ganhar, você vai votar no que você acredita que tem condições de te representar melhor e representar suas ideias. E se ele buscar, ele vai achar. E, se lógico, ele buscar, se ele fizer uma análise criteriosa, ele vai achar candidatos, sim, que valem a pena você sair da sua casa e votar perfeitamente em outubro. Nós temos gente boa, nós temos homens e mulheres capazes
nesse cenário nacional. Nós não podemos deixar de procurar e encontrar essas pessoas. Muito bem. Olha, muita gente parabenizando ambos aqui pelas respostas que estão dando. Pessoas de diversas cidades brasileiras manifestando aqui realmente as congratulações às respostas dos senhores. E eu tenho uma última pergunta aqui. Acho que o deputado deveria ser escolhido pelo voto distrital, pois assim eu, como residente num distrito, saberia onde o meu representante mora, o telefone dele para poder cobrá-lo, eventualmente encontrá-lo, acompanhar seu trabalho, sugerir. A gente não conseguiu avançar ainda a esse modelo, né? O modelo é interessante, o modelo é bom no sentido que não existe modelo bom, na verdade. Todos têm suas falhas, têm suas vantagens, têm seus problemas. Agora, essas características que o telespectador disse são verdade, aproxima muito mais o eleitor do eleito, mas tem um problema também. Diminui o número de partidos políticos drasticamente. Os Estados Unidos têm 2 grandes partidos que adotam um sistema distrital. Será que uma sociedade complexa como a nossa, nós teríamos espaço só para 2 grandes partidos políticos? Eu acho que a gente tem que refletir um pouco disso. Minha sugestão, até para se pesquisar depois mais profundamente, ao invés de falarmos em distrital puro, por que não distrital misto? Que você mantenha essas características do sistema distrital, importantíssimas, da proximidade, mas ao mesmo tempo você consegue garantir que as parcelas da sociedade que têm o mínimo de representação estejam também no Congresso. Você consegue juntar, vamos dizer assim, o melhor dos 2 mundos, do nosso sistema proporcional e do sistema distrital como um todo. Ronaldo, eu acho que essa fala, ela ajuda a gente a entender uma outra coisa. Se a pessoa que está nos escutando em casa, ela não se interessa por política, alguém vai se interessar por ela. Será que quem está escutando a gente em casa sabe o que é distrital misto, distritão, distrito proporcional, majoritário? Como é que as pessoas têm consciência? Então, quer dizer, nós precisamos entender, porque se nós não entendermos do processo, alguém entende por nós. E aí nós geramos uma classe, um grupo, que vai sempre comandar o processo e nós nunca vamos ter condições de fazer uma reforma política do jeito que ela deve ser feita. O que o professor disse aqui é muito claro, não existe modelo pronto, porém nós temos que descobrir qual é. Nós vamos debater, nós vamos estudar. Eu tive a oportunidade de conviver com grupos de parlamentares que se dedicaram muito para tentar estudar isso, mas chega no final, esbarra em 2, 3 mudanças só e a coisa morre no final. Então, quer dizer, seria necessário uma conscientização política maior. Por isso, quem nos escuta, que tem necessidade, sente essa vontade, procure na sua paróquia, na sua diocese, as escolas de fé e política, as formações. Não tenha medo. Política não é para ser demonizada. Política é coisa de sociedade, é coisa de Deus, do bem comum. A política é a arte da caridade, é uma palavra do Sumo Pontífice. Senhores, não dá para falar mais, não dá para abordar mais, nem para atender a você de casa que mandou tantas perguntas. É só um programa. A gente tem que voltar mais vezes aqui. Pucci, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Boa noite a todos. Padre Paulo. Ronaldo, Deus abençoe a todos que estão nos escutando. Um abraço especial para São José dos Campos. Muito bem. Você de casa também. Nos perdoe de não poder atender aqui, aprofundarmos mais ainda, mas 1 hora é curto. Que Deus abençoe você. Tenha um bom prosseguimento de semana. Quinta-feira que vem estaremos de volta novamente aqui no Além da Notícia. Eu continuo com a programação da Canção Nova. Até lá.